Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Me chamo Lívia, tenho 32 anos, e se eu pudesse apagar um capítulo da minha vida, talvez fosse aquele em que me envolvi com o Bruno, o pai do meu filho. Ou talvez não, porque por mais que tudo tenha desandado, foi dessa relação que nasceu o meu bem mais precioso, Gabriel. Gabriel tem 6 anos, é esperto, afetuoso, um menino doce. Ele gosta de desenhar carros e assistir desenho depois do almoço. Mas infelizmente ele também carrega o fardo de ser odiado por alguém que devia protegê-lo, Marcelo, meu atual marido. Marcelo nunca fez questão de esconder seu desprezo por Gabriel. Desde que nos casamos há 2 anos, ele sempre deixou claro que a presença do meu filho na nossa casa era um lembrete vivo de algo que ele não suportava: o fato de eu ter amado outro homem antes dele. Ele não é meu sangue, ele dizia com uma voz fria, quase cruel. E eu não sou obrigado a fingir que é. No começo, eu achei que fosse só ciúmes. Achei que o tempo curaria, que com jeitinho ele aprenderia a amar Gabriel. Mas o tempo passou e só piorou. O olhar que ele lança para o meu filho é o mesmo que se daria a um inimigo. E mais recentemente, ele começou a insistir numa ideia que me faz perder o sono todas as noites. Eu quero um filho que seja meu, do meu sangue. Ele me disse certa noite, enquanto passava a mão pela minha barriga: Gabriel é o erro do seu passado. Eu quero o acerto do nosso presente. Aquilo me destruiu por dentro. Eu ainda amo Marcelo, apesar de tudo. Ele foi o homem que me estendeu a mão quando Bruno me abandonou grávida, que me deu estabilidade, uma casa e uma promessa de família. Mas ver como ele trata meu filho parte o meu coração. E agora ele quer que eu engravide. Insiste nisso todos os dias, como se um bebê dele fosse apagar a existência de Gabriel. E se eu não conseguir? Perguntei insegura certa noite. Marcelo me fitou com frieza. Aí eu vou saber que você foi feita para parir para o outro, não para mim. Me doeu mais do que qualquer coisa que Bruno tenha me dito ou feito. E mesmo assim, aqui estou eu, pensando em agradar esse homem. Pensando em tentar ter outro filho, pensando em algo que me assusta só de imaginar. Será que, para manter o amor de Marcelo, eu vou acabar perdendo meu próprio filho? Essa pergunta me corrói por dentro. E pior, ela ainda não tem resposta. Mas talvez, ao longo dessa história, a resposta apareça. E pode ser que quando ela vier, seja tarde demais. A decisão de tentar engravidar de Marcelo veio como uma fuga, uma tentativa desesperada de manter o pouco de paz que ainda existia dentro da nossa casa. Ele estava feliz. Pela primeira vez em muito tempo, vi um brilho nos olhos dele. Me tratava com carinho, me elogiava, até passou a me chamar de meu amor de novo. Mas esse carinho vinha com um prazo. Os exames, os dias férteis marcados no calendário, os remédios que ele comprava e colocava na minha frente como se fossem balas mágicas. E Gabriel? Ele passou a ser tratado como um fardo ainda mais incômodo. Vai para a casa do seu pai, Marcelo disse a ele uma manhã, enquanto eu preparava o café. Aqui vai ter bebê novo. Você já está ficando grande demais para isso aqui. Gabriel olhou para mim com os olhinhos assustados e meu coração se apertou. Eu menti para ele. Disse que era só por um tempo, que o pai queria vê-lo mais, mas nem Bruno fazia muita questão, só aceitava porque a pensão vinha junto. E então começaram as tentativas. 1 mês, 2,
3. Você está nervosa, Marcelo dizia sem muita paciência. Tem que relaxar. Se não engravidar logo, vamos ver um médico. Aos poucos, o sexo virou uma rotina fria, mecânica. Marcelo só me tocava nos dias certos, e nos dias errados nem olhava para mim. O amor que eu achava que ainda existia parecia estar sendo substituído por uma contagem regressiva. Comecei a ir em clínicas, tomar vitaminas, fazer exames. E cada mês que a menstruação vinha, era um soco no estômago. Acho que tem alguma coisa errada comigo. Falei baixinho, certa noite, encolhida na cama. Comigo não é. Marcelo respondeu sem hesitar. Eu já tive mulher que engravidou rápido. Você que deve ter ficado podre por causa daquele traste. Podre. Essa palavra ficou ressoando na minha cabeça por dias. Será que era isso que eu era para ele agora? Certa tarde, após mais um teste negativo, me tranquei no banheiro e chorei até meus olhos ficarem vermelhos. Quando saí, encontrei Marcelo mexendo no celular, rindo de algo que parecia ser uma conversa com outra mulher. Mas ele não escondeu, nem se deu ao trabalho de disfarçar. Se não serve para ser mãe de novo, pode ser que outra sirva. Ele disse com frieza, como se tivesse todo o direito. Naquela noite, depois que ele dormiu, eu fiquei encarando o teto, sem conseguir fechar os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, uma ideia obscura começou a germinar dentro de mim. Uma amiga do passado, Dalva, o tipo de mulher que todo mundo da cidade achava esquisita, me disse certa vez que havia jeitos antigos de resolver esse tipo de problema. Jeitos que não envolviam médicos, nem clínicas, só um preço. Na época eu ri, achei bobagem. Mas agora eu não tinha mais tanta certeza. Até onde eu iria por Marcelo? Naquela noite a pergunta se repetiu, mas a resposta parecia estar se aproximando, como um sussurro vindo de algum lugar escuro. E eu comecei a escutar. Demorei alguns dias para criar coragem. Cada vez que pensava em procurar a Dalva, algo dentro de mim se contorcia, como se meu próprio corpo estivesse tentando me impedir. Mas toda vez que eu olhava para o Marcelo e via aquele desprezo escondido por trás do sorriso forçado, a angústia me empurrava de novo para o abismo. Na sexta-feira à tarde, quando Gabriel foi passar o fim de semana com o pai e Marcelo saiu para trabalhar, eu fui. A casa da Dalva ficava num beco de terra batida, no fim de uma rua que ninguém gostava de passar a noite. Era um lugar velho, com as janelas sempre fechadas e um cheiro de erva queimando no ar. Algumas pessoas da cidade diziam que ela mexia com o errado. Outras juravam que ela ajudava mais do que muito médico por aí. Eu só sabia que ela era minha última esperança. Bati na porta com a mão tremendo. Ela abriu devagar, como se já soubesse que eu viria. Lívia, demorou, hein? Disse com aquela voz rouca e baixa, os olhos pequenos me encarando como se lessem minha alma. Eu preciso de ajuda, Dalva. Ela abriu caminho sem dizer nada. A sala era escura, iluminada só por velas e um abajur de luz fraca. Havia potes, frascos, galhos secos pendurados no teto e uma figura de madeira com olhos pintados de vermelho. Me sentei. As palavras engasgaram na garganta, mas ela me interrompeu antes que eu dissesse qualquer coisa. Quer engravidar, né? Dele. Do novo. Assenti, surpresa por não precisar explicar nada. Já tentou de tudo, mas o corpo não aceita. Porque tem coisa presa em você, Lívia. Tem um nó aí dentro. Que nó? Ela se aproximou, segurando minha mão gelada com as dela, quentes e ásperas. Você pertence a 2 homens, e o corpo não quer servir 2 senhores. Quer libertar esse caminho. Tem que fazer um sacrifício. Meu coração acelerou. Sacrifício? Perguntei com a voz falha. Ela me olhou, séria, sem piscar. Você tem um filho e um passado. Enquanto eles existirem, você vai ser estéril para esse amor novo. A energia está bloqueada.
O que foi gerado antes precisa ser levado embora. Eu fiquei em silêncio. Um peso caiu sobre mim. O tempo parou. Está dizendo que eu tenho que me livrar do meu filho? Não só dele, do homem que o colocou no mundo também. Os dois, a raiz e o fruto. Tive vontade de gritar, de sair correndo, mas não me mexi. E o que acontece se eu fizer isso? Ela soltou minha mão, se levantou e pegou um pequeno vidro escuro numa prateleira. Você vai dar esse chá para ele, disse, referindo-se ao Bruno, e esse outro para a criança, só algumas gotas. Eles não vão sofrer, vão apenas sumir da sua vida, como se nunca tivessem existido. Olhei para os vidros em choque, como se carregassem veneno. Talvez carregassem. E aí? Ela perguntou. Vai viver para o presente ou continuar sendo escrava do passado? Saí de lá com os frascos na bolsa. As mãos tremiam, o coração disparado. Marcelo me mandou uma mensagem quando entrei no carro. Tá ovulando hoje, né? Se prepara para a noite. Eu olhei para a tela e depois para a bolsa. Naquele momento, soube que o que estava por vir não teria volta. O caminho de volta para casa foi o mais longo da minha vida. Não pelo tempo, mas pelo peso que eu carregava dentro do peito e na bolsa. Os 2 frascos pareciam queimar por dentro da minha bolsa, como se estivessem vivos. Como se soubessem que minha alma estava prestes a apodrecer. Naquela noite, Marcelo chegou mais cedo, sorrindo satisfeito, como se o mundo estivesse finalmente entrando nos eixos. Fiz o jantar em silêncio, me sentindo um fantoche na própria casa. Quando ele me puxou pela cintura e disse, hoje é o dia, eu apenas assenti, com o coração seco e a alma vazia. Fizemos amor, ou algo que lembrava isso. Não houve carinho nem conexão. Era apenas um ato, um ritual para alcançar um objetivo. Depois que ele adormeceu, eu fui para o banheiro e chorei. Não de dor, nem de medo, mas de nojo de mim mesma. No dia seguinte, Gabriel voltou da casa do pai, sorridente, me abraçando com aquele jeito puro que só criança tem. E isso quase me destruiu, porque agora eu sabia. Sabia que, se tomasse a decisão que Dalva me ofereceu, eu nunca mais veria aquele sorriso. O pior de tudo era que, no fundo, uma parte de mim considerava. E foi nesse momento que algo pior aconteceu. Bruno me ligou. Preciso conversar com você, ele disse, direto. É sobre o Gabriel. Meu coração disparou. Pensei que fosse sobre saúde, escola, algo assim. Marcamos de nos encontrar num café no centro no dia seguinte. À noite, Marcelo estava impaciente, nervoso. E aí, já está sentindo alguma coisa? Tua barriga não está diferente? Ele perguntou como se a gravidez pudesse acontecer de um dia para o outro. Ainda não, respondi tentando sorrir. Mas estou otimista. Ele não respondeu. Pegou uma cerveja e foi para a frente da TV. Eu fui para o quarto e tirei os 2 frascos da bolsa. O primeiro era âmbar com uma tampa de rolha. O segundo, mais claro, com uma etiqueta de papel colada à mão. Só algumas gotas. Sentei na cama e encarei os 2, por um longo tempo. Eu podia fazer isso, dar um jeito no Bruno. Depois seria mais fácil com Gabriel. Ele ainda é criança, talvez nem entenda, talvez apenas durma. Não, meu Deus. Fechei os olhos e pensei em quem eu era, em quem eu tinha me tornado. Quando abri os olhos de novo, estava com os 2 frascos nas mãos. E naquele instante me dei conta. A pergunta já não era se eu faria, mas quando. Na manhã seguinte, deixei Gabriel na escola e fui encontrar Bruno no café do centro. O céu estava nublado e o vento carregava um cheiro de chuva. Era como se o mundo soubesse do peso que eu carregava. Bruno estava diferente, cabelos mais curtos, barba feita e um olhar mais calmo. Tinha algo nele que eu não via desde antes de tudo dar errado. Uma serenidade que quase me fez baixar a guarda. Você tá bem? Ele perguntou ao me ver. Tá pálida. Tô cansada, respondi. Era verdade. Mas não só fisicamente. Sentamos,
Pedi um café. Ele foi direto ao ponto. O Gabriel me contou umas coisas. Disse que o Marcelo falou para ele sumir, que ele não é bem-vindo na casa. Isso é verdade? Travei. Não sabia o que dizer. Uma parte de mim queria negar, outra queria chorar. Bruno, é complicado. Marcelo tem dificuldades, sabe? Ele sente ciúmes. Bruno me olhou como se estivesse tentando me reconhecer. Lívia, ele tem 6 anos. Ele é só uma criança. Você não pode permitir que um homem trate o nosso filho assim. Eu não permito, rebati, talvez alto demais. Eu tento proteger o Gabriel, mas eu também tenho uma vida, Bruno. Não é fácil para mim. Ele abaixou os olhos e então me disse o que eu menos esperava. Tô pensando em pedir a guarda dele. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. O quê? Não quero brigar, mas se esse ambiente não é seguro para ele, eu preciso agir. Ele está começando a ter medo. Ontem à noite, fez xixi na cama. Disse que sonhou que o Marcelo jogava ele fora como um lixo. As lágrimas vieram antes que eu pudesse segurar. Meu menino, meu pequeno Gabriel. Bruno pegou minha mão sobre a mesa. Você ainda tem tempo, Lívia, para sair disso. Você não precisa provar nada para esse cara. Você é uma mãe incrível e nosso filho precisa de você inteira, não destruída por esse casamento. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim como um trovão. Eu voltei para casa em silêncio, com os frascos ainda na bolsa e o coração em guerra. Marcelo estava lá, no sofá, jogando no celular. E aí? Resolveu o que tinha para resolver com o ex? Assenti. Seca, ele me olhou com desdém. Devia ter deixado esse moleque lá com ele. A gente não precisa de sobra aqui, só de coisa nossa. Aquilo me partiu ao meio, mas eu engoli tudo, por enquanto. À noite, quando Gabriel dormia e Marcelo tomava banho, fui até a cozinha, abri o armário e peguei um copo. As mãos tremiam quando tirei o frasco âmbar da bolsa. Bastava um pouco, uma dose no café de Bruno, num próximo encontro. Depois, Gabriel. Dalva tinha dito, eles não vão sofrer. Mas e eu? Sofreria até o último suspiro. Mesmo assim, ali estava eu, com o veneno na mão. E a coragem ou loucura começando a brotar. Passei o fim de semana com uma presença constante. A culpa. Ela não saía de perto de mim. Estava em cada canto da casa, no olhar inocente de Gabriel, no silêncio de Marcelo, e principalmente dentro da minha bolsa, onde os frascos continuavam escondidos, como um segredo podre esperando para ser libertado. Na noite de domingo, fui até o quarto de Gabriel. Ele dormia abraçado ao ursinho que ganhara do Bruno quando tinha 4 anos. O mesmo ursinho que ele levava toda vez que sentia medo. Fiquei observando ele respirar, suave, leve, inocente. Me sentei ao lado da cama, acariciei seus cabelos macios e me perguntei em que momento eu tinha me tornado isso. Uma mulher dividida entre o amor e a insanidade, entre a maternidade e o desespero. No dia seguinte, Marcelo me levou à clínica de fertilidade. Já era a 2ª vez ali. Fui examinada, furada, questionada e mais uma vez nada. O médico foi direto. Seus exames estão normais, Lívia. Aparentemente, não há razão física para não engravidar. Talvez o emocional esteja interferindo. Marcelo bufou na frente do médico. Sempre tem uma desculpa. Saí de lá com o rosto queimando de vergonha. No carro, ele nem olhou para mim. Você vai resolver isso. Nem que a gente tenha que gastar o que for. Quando chegamos em casa, Marcelo entrou direto e ligou a TV. Eu fui para o quarto, tirei os frascos da bolsa e os coloquei sobre a cômoda. Encarei os dois como se fossem olhos me julgando. Era como se dissessem, você sabe o que precisa fazer. E eu sabia. Era só misturar algumas gotas no suco de Gabriel, algumas no café de Bruno. Eles dormiriam e nunca mais acordariam. Dalva disse que seria limpo, sem dor, apenas esquecimento. Fechei os olhos e imaginei a vida depois disso.
Marcelo sorrindo, me abraçando. Eu grávida, uma nova vida, um recomeço, mas no meio dessa imagem, algo me interrompeu. O choro de Gabriel. Corri até o quarto. Ele estava sentado na cama, suando, chorando, assustado. Mamãe, mamãe, ele vai me levar embora. Ele disse que vai me apagar. Calma, meu amor, tô aqui. Abracei ele com força, meu coração disparado. Foi só um pesadelo, mas ele continuava tremendo. Era um homem com olhos vermelhos. Ele disse que você ia me dar para ele, porque eu não sou mais seu. As palavras dele gelaram meu sangue. Olhos vermelhos. Era exatamente como a figura de madeira na casa da Dalva. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentada no chão do quarto do Gabriel, vendo ele respirar, tentando entender o que eu estava fazendo. Dalva disse que era só um preço, mas talvez eu tivesse vendido mais do que pensava. Talvez eu já tivesse aberto a porta para algo que agora estava dentro da nossa casa. Na manhã seguinte, acordei no chão, ao lado da cama de Gabriel. Ele dormia tranquilo, mas eu não era mais a mesma. Sentia um peso no peito, um zumbido no ouvido, uma presença, algo que eu não via, mas sabia que estava ali. Fui até a cozinha e deixei os 2 frascos em cima da pia. Peguei um pano e os enrolei como se quisesse sufocar o que havia dentro deles. Eu precisava pensar, precisava respirar. Então vesti uma roupa e fui até a casa da Dalva. Ela abriu a porta antes mesmo de eu bater, como se já soubesse que eu voltaria. Eu não quero mais isso, falei entrando com passos apressados. Aqueles frascos, eles trouxeram alguma coisa para dentro da minha casa. Meu filho teve um pesadelo horrível. Ele descreveu o homem da sua estátua. Ele disse que ia ser apagado. Isso é bruxaria ou é pacto? Dalva me olhou, fria. Toda magia tem um preço. Você fez o pedido. O que foi acordado já está se movendo. Mas eu ainda não dei nada. Não usei os frascos. Gritei, quase chorando. Mas você aceitou. Abriu espaço. Fez intenção. E intenção, minha filha, é a semente. A colheita vem. Senti o mundo girar. Como eu desfaço isso? Não desfaz, só se entrega outra coisa no lugar, algo de mesmo valor. Fiquei em silêncio. O quê? Minha alma, minha sanidade, meu amor. Quer um filho com o Marcelo, né? Então pague, um filho por outro, vida por vida, ou recusa tudo e fique com o que tem. Voltei para casa trêmula. Gabriel estava vendo desenho na sala. Marcelo mexia no celular. E eu? Eu não era mais a mulher de antes. Fui até a cozinha, tirei os frascos do pano e fiquei encarando-os de novo. Agora já não era só sobre amor, era sobre medo, sobre o que eu tinha liberado no mundo. Naquela noite, dormi com Gabriel de novo. Marcelo nem se importou. Disse que eu estava melosa demais com o moleque, mas eu não liguei. Queria proteger meu filho com tudo o que me restava. Mas nem isso foi o bastante. Acordei às 3h17 com um som baixo no corredor. Como passos, mas sem peso. Como algo arrastando pelo chão. Levantei pé ante pé. Fui até a porta do quarto e a abri devagar. O corredor estava escuro. Só a luz do abajur da sala piscava lá no fundo, falhando como uma vela prestes a apagar. E então vi uma sombra, alta, fina, com olhos vermelhos como brasa em carvão. Estava parada de frente para o quarto de Gabriel. Ei! Gritei sem pensar. A sombra virou o rosto. Não tinha boca, nem nariz. Só os olhos brilhando e um contorno que parecia se dissolver no ar. Pisquei. E ela desapareceu. Corri até o quarto de Gabriel. Ele ainda dormia, mas havia algo no travesseiro, uma pena preta. E nela, escrito com algo que parecia sangue seco. Está quase pago. Passei o dia com a pena nas mãos. Não tive coragem de jogar fora, nem de mostrar a ninguém. Guardei em uma caixa de joias velha, como se trancar aquilo fosse o mesmo que trancar o mal de volta no lugar de onde saiu. Mas eu sabia. Já era tarde. Tentei agir normalmente. Fiz o almoço.
Brinquei com Gabriel. Marcelo saiu de casa sem dizer onde ia. A ausência dele, por um momento, me trouxe alívio. Mas, no fundo, eu já estava tão mergulhada na escuridão que até o silêncio me dava medo. À noite, eu deitei com Gabriel de novo. Ele me abraçou e sussurrou no meu ouvido. Mamãe, tem um homem no teto. Ele fica olhando a gente dormir. Engoli seco. Olhei para cima. Nada. Mas meu instinto sabia que tinha algo ali. Sentado entre as telhas, ou talvez entre os planos. Vigiando. Esperando. Fingi que era só mais um sonho ruim. Cantei para ele dormir. Mas eu não dormi. Passei horas acordada, os olhos doendo, a alma gritando por dentro. E então, mais uma vez, às 3h17, ouvi os passos. Levantei, devagar. Fui até a cozinha. Os frascos estavam em cima da pia de novo. Eu tinha certeza de que os havia guardado, enrolado, escondido. Mas ali estavam, brilhando sob a luz da geladeira. E havia algo mais, um terceiro frasco. Um pequeno tubo preto, sem rótulo, com um líquido viscoso, escuro como tinta. Tremendo, abri a tampa. Um cheiro podre subiu, forte, sufocante. Dentro da tampa, com letras minúsculas, havia algo escrito: para o sangue do sangue. Foi quando senti algo atrás de mim. Virei bruscamente. Marcelo, o que você está fazendo aí no escuro? Eu não consegui dormir. Menti. Ele me encarou com aquele olhar frio, desconfiado. Seus olhos pararam nos frascos. Que merda é isso? Remédios naturais. De uma benzedeira, falei rápido. Ele se aproximou. Pegou o frasco preto, cheirou e fez uma careta. Isso aqui fede a carniça. Joga essa porcaria fora. Vai intoxicar esse moleque seu. A raiva subiu como um incêndio dentro de mim. Esse moleque seu não era nosso, nunca foi. Marcelo não via Gabriel como um filho, nem como uma criança. Para ele, meu menino era um obstáculo, um erro, algo a ser varrido. Naquela noite, deitei na cama e chorei em silêncio. Já não sabia mais quem eu era, o que estava fazendo, ou o que viria a seguir. E então, em algum momento entre o choro e o torpor, ouvi uma voz sussurrada dentro da minha cabeça. Você quer ou não quer? Me sentei de sobressalto. O quarto estava escuro, Marcelo roncava ao lado, e a voz continuava. Você pediu, você aceitou. Agora, só falta concluir. Levantei. Fui até a cozinha. Peguei o frasco preto. Minhas mãos não tremiam mais, estavam firmes. Fui até o quarto de Gabriel. A porta se abriu sozinha. Ele dormia. O frasco pulsava em minha mão, como se tivesse um coração próprio. Me aproximei. Uma gota, só uma gota, e tudo se resolve. E então, bem na hora em que eu ergui o frasco sobre o travesseiro dele, Gabriel abriu os olhos, olhos castanhos, puros, assustados. Mamãe, meu mundo desabou ali. Soltei o frasco. Ele caiu no chão e quebrou. O líquido preto escorreu, se espalhando como sangue. E junto dele, o sussurro voltou mais alto. Agora não tem volta. O frasco quebrado no chão parecia respirar. O líquido negro se movia por conta própria, escorrendo lentamente em direção à cama de Gabriel, como se tivesse vida. Entrei em pânico. Peguei um pano, tentei limpar, mas ele não absorvia. Era espesso, grudento, vivo. Gabriel me olhava sem entender, assustado. Seus olhos começaram a marejar. O que é isso, mamãe? Eu não consegui responder. Só disse, vai pro quarto da mamãe. Corre, vai agora. Ele obedeceu. Saiu correndo com o ursinho nos braços. E eu fiquei ali, ajoelhada, esfregando o chão em vão, sentindo que o mal que eu havia convidado já tinha se instalado e não ia embora. Naquela mesma noite, a casa inteira ficou estranha. O ar parecia mais denso, mais úmido. As luzes piscavam, os espelhos estalavam sozinhos e sussurros ecoavam pelos cantos, mesmo sem ninguém por perto. Não eram sonhos, eu sabia, eram avisos.
Marcelo notou algo diferente em mim, mas só comentou com desprezo. Tá com essa cara pálida por quê? Já tá ficando maluca? Nem isso consegue fazer direito? Aquilo me rasgou por dentro. Não respondi. Só fui me deitar com Gabriel de novo. Mas naquela noite, ele não sonhou. Ele gritou. Acordou aos berros, suando, chorando, com marcas vermelhas nos braços. Ele tentou me puxar, mamãe. Estava embaixo da cama. Ele queria me levar. Corri, olhei debaixo da cama. Nada. Mas as marcas estavam lá. Vermelhas, como dedos. E na parede, escrito com algo escuro como carvão queimado: Você prometeu. Foi a primeira vez que senti um ódio puro por mim mesma. Peguei Gabriel no colo, tremendo, e liguei para Bruno. 2 da manhã, a voz dele saiu rouca. Alô? Bruno, vem buscar o Gabriel. Agora, por favor. O quê? O que aconteceu? Eu não posso explicar, mas ele corre perigo aqui. Vem buscar ele agora, por favor, Bruno, por Deus. Meia hora depois ele chegou. Gabriel correu para os braços do pai chorando. Bruno olhou para mim, viu meu rosto, viu o desespero. O que fizeram com vocês? Vai, leva ele. Depois eu explico, só vai. Ele não fez perguntas, só foi. Quando a porta se fechou, eu caí de joelhos no chão da sala. Chorei como nunca antes. Gritei. Eu não vou entregar meu filho, entendeu? Eu não vou. A luz se apagou. Todas, ao mesmo tempo. Então ele apareceu, no canto da sala, alto, fino, com os olhos vermelhos brilhando na escuridão. Mas agora ele tinha boca e ela se abriu, lenta, sem som, até que uma voz grave, gutural, invadiu a sala. Então traga o outro. Eu congelei. O quê? O outro. O que dorme ao seu lado, o que odeia o sangue que não é dele. Marcelo. A criatura se dissolveu no ar, como fumaça, e naquele momento eu entendi. Eu podia escolher. Não precisava ser meu filho. Podia ser Marcelo. O pai do filho que nunca veio. O homem que me arrastou para esse abismo. Agora era comigo. Marcelo chegou em casa tarde, como sempre. A porta bateu com força, mas não fizemos nenhum som. Ele me ignorou, como se eu fosse uma sombra ao seu lado. Estava cada vez mais distante, cada vez mais frio, mas eu sabia o que tinha que fazer. Sabia que meu destino já estava traçado, que o preço estava nas minhas mãos e que não havia mais como voltar atrás. Eu sentia o peso daquele mal que eu havia acordado e ele estava me sufocando. Fui até o banheiro, peguei o frasco preto e o segurei com força. O líquido dentro parecia pulsar, chamando-me, como uma promessa. A voz na minha cabeça se tornou mais clara, mais exigente. Traga-o para que o contrato seja cumprido. Eu sabia que isso significava o fim de Marcelo, ou o fim de mim mesma se eu não o fizesse. Eu o odiava, o desprezava. Ele me destruiu, me forçou a me perder. E agora ele seria o preço, o sacrifício que eu precisava oferecer. Mas então as palavras de Bruno voltaram à minha mente. Você não precisa disso. Você não precisa de mais dor. Eu me lembrei do olhar de Gabriel chorando, com o medo ainda refletido em seus olhos. Como eu poderia continuar nesse caminho, sabendo que meu filho estava se afundando nas trevas junto comigo? A voz dentro de mim respondeu, mais fria do que nunca. Você escolheu. Agora não há como voltar. Tirei os olhos do frasco e, sem querer, olhei para a janela. O vento estava forte e as sombras nas árvores se moviam de forma estranha, como se estivessem dançando ao som de uma melodia distante. A noite estava imunda de escuridão e eu estava no centro dela. Quando Marcelo entrou no quarto, ele me olhou como se eu fosse um fantasma. Eu estava ali, parada, olhando para o frasco. O que você tem? Ele perguntou com aquele tom indiferente que já me irritava profundamente. Eu não respondi de imediato. Fui até ele, sem coragem de encará-lo, mas com uma sensação crescente de que tudo estava prestes a mudar. Marcelo, falei com a voz tremendo, quase um sussurro. Eu não sei o que fazer.
Estou com medo. Ele arqueou uma sobrancelha, mas não disse nada. O que você está fazendo com a gente, Lívia? Ele perguntou agora mais sério, com uma ponta de desconfiança. Você pediu. A voz sibilava na minha mente, me empurrando. Estava perto demais. Eu não tinha escolha. Eu quero que a gente seja feliz, Marcelo. Eu só quero a nossa família de volta. Minhas palavras soaram vazias, forçadas. Ele olhou para mim, irritado. Não queria mais conversa. Não queria mais nada. Tudo bem, você vai ter o que quer. E com isso, sem mais palavras, fui até ele. Meus movimentos estavam distantes, como se meu corpo já estivesse fazendo o que a escuridão queria. Ele me olhou por um momento e então se afastou, tomando um copo de água. Não percebeu. Ele nunca percebeu. Com uma mão, segurei o frasco com o líquido negro ainda dentro. Era a última chance. Era agora ou nunca. Eu olhei para ele. Não havia mais dúvida. Eu não poderia mais voltar. E foi quando eu fiz. Virei o frasco, misturando a substância negra com a bebida de Marcelo. O líquido escorreu silenciosamente, como se não tivesse peso algum. Não havia mais medo, só necessidade. Quando ele terminou o copo, me olhou de novo, mas não parecia diferente. Talvez nem tivesse notado. O veneno estava dentro dele, mas algo mais também estava. Algo que eu não via, mas que começava a sentir em minhas entranhas. Algo que já havia se instalado dentro de mim. Ele foi dormir logo depois, deitado ao meu lado, roncando. Mas eu não podia mais descansar. Eu sentia algo vindo, algo muito mais forte do que eu jamais imaginei. Eu não sabia se ele acordaria. Mas ao meu redor, os sussurros começaram a crescer. Você fez o que devia. Agora, o pagamento virá. Quando o sol finalmente raiou, a casa estava em um silêncio opressor. Marcelo ainda dormia ao meu lado, mas eu não conseguia mais fechar os olhos. O peso da escolha que fiz se arrastava sobre mim como uma sombra, e eu sabia que o pior ainda estava por vir. Naquela manhã, ao olhar para ele, algo estava diferente. Eu não sabia o que era, mas havia algo estranho em seu rosto. As feições, antes tão imponentes, pareciam agora distantes, como se ele estivesse longe de tudo que era real. Ele se movia devagar, sem pressa, sem energia, como se estivesse preso a uma prisão invisível. Ele levantou da cama e foi para o banheiro, sem me olhar. Eu o segui com os olhos, sentindo um nó no estômago. Quando ele saiu, ele não me viu. Apenas me ignorou, pegou o celular e ficou jogando em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. Ele já estava começando a pagar. Não demorou muito para que as mudanças se tornassem mais óbvias. Marcelo começou a ficar cada vez mais estranho. Ele se tornava irritado, sua pele estava pálida e seus olhos, antes vivos, estavam opacos. Ele passou a falar coisas desconexas, como se estivesse delirando. E quando tentava dormir, se revirava na cama como se estivesse em agonia. Eu queria me aproximar, tentar ajudar, mas a verdade era que eu já não o reconhecia mais. O que eu havia feito, o que tinha colocado dentro dele. Ele passou a sair mais vezes e sempre que voltava havia algo fora do lugar. O jeito como ele olhava para mim, como se não me visse realmente. Algo mais havia entrado ali, algo que não era ele. Eu tentei ignorar, tentei focar em Gabriel, que estava longe, com Bruno. Mas eu sabia que as consequências não parariam ali. O preço de um sacrifício nunca é barato, e as garras da escuridão agora estavam em minha casa. Foi numa dessas noites, enquanto Marcelo estava trancado no quarto, que as coisas se intensificaram. Eu estava na sala, sentada no sofá, quando ouvi um som vindo do banheiro. Não era normal, era como se alguém estivesse rasgando o vidro, ou algo mais pesado se arrastando pela parede. Levantei imediatamente e fui até lá. A porta estava entreaberta. Quando empurrei, não vi Marcelo, mas algo estranho estava no espelho. O reflexo não era dele, era uma criatura. Ela tinha os olhos vermelhos, como a sombra que eu vira antes.
Sua pele era escura, uma espécie de carne morta, e seus dedos estavam enterrados na parede como se tentassem sair de dentro dela. Eu não consegui gritar. Eu só fiquei ali, paralisada, olhando a cena monstruosa se desenrolar na minha frente. O reflexo sorriu. Um sorriso cruel que parecia ter sido arrancado de um lugar muito mais profundo que o inferno. E então a voz voltou. A mesma voz. Você já escolheu. O outro preço será cobrado. O que restou, eu tomarei. Gritei finalmente. Me afastei, batendo as mãos contra a parede, mas a criatura no espelho não parava de sorrir. Quando o reflexo sumiu, Marcelo entrou no banheiro como se nada tivesse acontecido. Eu estava apavorada. Não conseguia mais olhar para ele da mesma forma. Ele me olhou com aquela expressão vazia e disse: "Está tudo bem, eu só estou cansado." E saiu, deixando um rastro de frio no ar. Aquele não era mais o Marcelo. E o pior de tudo é que eu sabia que era tarde demais para tentar reverter qualquer coisa. Naquela noite, não consegui dormir. Meu corpo estava exausto, mas minha mente não cessava. O que eu havia feito? O que ia acontecer com Gabriel? E mais importante, o que eu realmente tinha liberado? À medida que o tempo passava, eu começava a entender uma verdade sombria. Não existe escape. O que eu havia acordado agora me possuía. E não havia mais como voltar atrás. As noites se tornaram insuportáveis. Marcelo agora não era mais humano. Ele andava pela casa como um espectro, sem destino, como se estivesse perdido entre o mundo dos vivos e algo mais sombrio. Seus olhos, uma vez vivos e cheios de arrogância, estavam agora vazios, sem brilho, como se ele já tivesse sido consumido por algo que eu não podia entender. Eu, por outro lado, me sentia como se estivesse perdendo o controle. O líquido negro, a bruxaria, a promessa feita àquela entidade, tudo isso estava se tornando uma bola de neve em minha mente. Eu sentia os efeitos disso em mim mesma, como se uma força invisível estivesse me puxando para o abismo, me forçando a ir ainda mais fundo. Mas o que mais me aterrorizava era o que acontecia com Marcelo. Ele não comia mais, não bebia. Passava horas sentado no canto do quarto, olhando fixamente para o nada. Sua pele estava pálida, como se a vida estivesse sendo drenada dele. Não falava, não reagia a nada. Mas quando falava, a voz que saía de sua boca não era mais a dele. Era uma voz baixa, grave, que parecia vir de um lugar muito mais profundo que qualquer ser humano poderia ter. Uma noite, decidi ir até o quarto dele. Eu estava aterrorizada, mas precisava saber o que estava acontecendo. Ao entrar, ele estava lá, parado no meio do quarto, com os olhos fixos em um ponto na parede, como se estivesse observando algo além de nossa realidade. "Marcelo..." Minha voz saiu fraca, mas eu consegui falar. Ele não me respondeu. Então, fiz um passo à frente, e foi quando eu percebi a verdade. Algo estava crescendo dentro dele, algo que não deveria estar lá. Seus olhos, antes vermelhos, agora estavam completamente negros. Não era mais um reflexo de cansaço ou doença. Era algo mais profundo, algo que se apoderava dele. "Marcelo?" Perguntei de novo, mais urgente, tocando seu braço. Ele se virou lentamente para mim. O sorriso que apareceu em seu rosto não era o sorriso de Marcelo. Era um sorriso estranho, cruel, algo que não pertencia a ele. "Eu sou a escolha, a sua escolha." As palavras saíram de sua boca, mas não eram dele. Era como se outra voz estivesse falando através dele. Uma força estava dominando seu corpo e eu sabia que não havia mais nada de Marcelo ali. E naquele instante eu entendi o que eu havia feito. Eu não apenas liberei algo terrível, eu me tornei parte dele. O sacrifício não era apenas de Marcelo ou de Gabriel. Eu também estava sendo diluída, desfeita por dentro, consumida pela própria escuridão que eu havia invocado. Senti um calafrio percorrer minha espinha. A voz dentro de mim, a voz que me havia sussurrado para seguir esse caminho, agora estava mais clara do que nunca.
Ela estava no meu corpo, na minha mente, me puxando para o fundo. Eu não sabia mais em quem eu me transformaria. Se eu seguiria o caminho da destruição de Marcelo, se a entidade que eu havia chamado já tivesse tomado conta dele completamente, ou se eu ainda tinha alguma chance de salvar o que restava de minha humanidade. Mas então algo mudou. Quando olhei para o rosto de Marcelo, ele estava sorrindo de novo, mas desta vez com um olhar vazio, um olhar distante, como se estivesse me dizendo adeus. Ele não estava mais ali, e eu percebi que a única coisa que restava dele era o invólucro vazio que agora caminhava sem rumo pela casa. De repente, ele caiu no chão, desmaiado, ou talvez fosse mais correto dizer morto. Eu caí de joelhos ao lado dele, sem saber o que fazer, mas algo em mim já sabia. O preço tinha sido pago. E no fundo, eu sabia que ninguém mais sairia vivo dessa história. Eu havia feito o meu sacrifício, e agora o mal estava completo. Mas à medida que o silêncio tomava conta da casa, eu percebi que as consequências não estavam terminando ali. Algo ainda estava para acontecer, algo que eu não poderia mais controlar. Eu olhei para a janela. O vento estava forte, a noite estava cheia de gritos, e o que quer que tivesse se apoderado de Marcelo, agora também estava dentro de mim. Era tarde demais. O silêncio da casa parecia profundo demais, como se até as paredes soubessem que o pior estava por vir. O corpo de Marcelo estava imóvel no chão, e a única coisa que eu conseguia ouvir era o som de minha própria respiração, ofegante, como se eu estivesse tentando escapar de algo que não podia ver. A casa, agora, parecia vazia, dura, fria, mas eu sabia que não estava sozinha. Eu podia sentir algo, como uma presença, algo tão forte que parecia estar me observando, esperando. Eu me afastei de Marcelo, com medo do que eu poderia ver, do que ele poderia se tornar. O olhar dele, antes vazio, agora parecia desfigurado. Não era mais uma simples expressão de dor ou cansaço. Era algo estranho, quase inumano, como se ele estivesse sendo lentamente consumido por algo além de sua própria essência. E então, o vento bateu com força contra a janela. Um vento gelado, que cortava como uma lâmina, e uma estranha luz se espalhou pela casa, projetando sombras nos cantos. As sombras não estavam normais. Elas se moviam, como se estivessem vivas. Eu tentei me controlar, mas o medo estava se espalhando dentro de mim, tomando conta de cada parte do meu corpo. Eu sabia o que aquilo significava. Eu tinha visto as visões, as palavras da entidade, tudo o que ela me prometeu, e agora eu estava pagando o preço. Fui até o banheiro com passos rápidos, procurando um refúgio, uma fuga. Mas quando olhei no espelho, vi algo que me fez parar no lugar. O reflexo não era meu, era dele. A imagem de Marcelo estava ali, mas não era mais ele. Seus olhos estavam completamente negros, sua boca aberta em um sorriso grotesco, e uma sombra se espalhava ao seu redor, como se ele estivesse em transição. Ele parecia não se importar com o fato de que estava morto. Ele estava mudo, imóvel, mas ao mesmo tempo a presença dele era esmagadora. A visão me fez recuar, mas antes que eu pudesse virar, uma mão gelada tocou meu ombro. Girei rapidamente e encontrei ninguém. O ar ficou ainda mais denso, como se a casa estivesse respirando, como se as sombras estivessem se espalhando, se infiltrando pelas frestas, tomando tudo ao redor. E eu sabia, sem dúvida, que não havia mais volta. A luz na casa piscou, e então a voz voltou, a mesma voz que agora ecoava em minha mente. Você fez a escolha, Lívia. Agora a escuridão será sua companheira para sempre. Eu me afastei do espelho, desesperada, tentando entender o que estava acontecendo. Mas a voz não parava. Ela sussurrava, sibilava, como se estivesse dentro de minhas veias. Você não pode escapar de nós. Você nos libertou. O terror tomou conta de mim. Eu havia libertado algo que não podia controlar. Algo muito maior do que eu imaginava.
algo que já estava dentro de mim, se alimentando de mim. Eu olhei para as sombras e foi quando vi. Uma sombra se aproximou do canto da parede, movendo-se, contorcendo-se, até que se formou uma figura. Eu não podia ver seus detalhes claramente, mas sabia que não era humano. Não era Marcelo. Era algo mais. A criatura se ergueu lentamente com um som baixo, quase imperceptível, mas ao mesmo tempo ensurdecedor. Ela não tinha rosto, mas seus olhos, quando se abriram, eram de um negro absoluto. Eles brilharam com uma intensidade que fez meu corpo tremer de pavor. A sombra falou, mas não com palavras. A voz parecia vir de todos os cantos da casa ao mesmo tempo. Você pagou o preço. Agora, o que resta será consumido. Eu me afastei sentindo o frio crescer, tomando conta da casa, engolindo tudo. A criatura avançou e então algo em mim se quebrou. Uma corrente invisível se rompeu e eu percebi que, finalmente, havia perdido tudo. Mas antes que a sombra me alcançasse, a porta do quarto se abriu e eu vi Gabriel. Ele estava de volta. Ele não estava mais com Bruno. Ele estava de volta à casa. Eu gritei, desesperada, mas ele parecia tão distante, como se estivesse em um mundo à parte. Gabriel se aproximou de mim, seu olhar vazio. E naquele momento, eu soube. Ele não estava mais vivo. O mal que eu havia liberado agora estava em todos nós. Mamãe, ele sussurrou com uma voz que não era a dele. Ele olhou para a criatura com uma expressão de medo, mas ao mesmo tempo surrender. Ele não era mais meu filho, ele era parte disso agora. A sombra se aproximou de nós. E naquele instante tudo ficou claro. Eu havia feito a escolha e agora não havia mais salvação. O tempo parecia ter se distorcido e tudo ao meu redor estava se desintegrando. A casa, que antes parecia ser o meu refúgio, agora era um labirinto de escuridão e pavor. O ar estava pesado e as sombras se moviam, pulsavam, como se a própria casa tivesse se tornado um ser vivo, respirando, esperando pelo que viria. Eu olhei para Gabriel, ou o que restava dele. Ele estava diante de mim, com os olhos sem vida, vazios. O rosto, que antes era de um menino inocente, agora estava desfigurado de uma maneira que eu não conseguia compreender. Ele não era mais meu filho, mas sim uma marionete controlada por algo que não estava mais neste mundo. Aquela presença, a sombra, estava em toda parte. Ela já tomara conta de Marcelo, de Gabriel, e agora eu sabia que não poderia mais escapar. Eu tinha feito a escolha, mas o preço tinha sido mais alto do que eu poderia imaginar. A entidade que eu invoquei não era algo que se saciava com um simples sacrifício. Ela queria mais. Ela queria tudo. Olhei para o reflexo no espelho, onde eu podia ver a minha própria face marcada pelo medo. Eu não era mais quem eu costumava ser. Cada fibra do meu ser estava impregnada com essa força sombria que eu havia liberado. O rosto que eu via não era mais meu. Era a imagem de uma mulher quebrada, consumida pela escuridão. A voz voltou, novamente sibilando na minha mente. Tudo o que é seu já foi tomado. Agora você será nossa. Eu podia sentir isso. O que restava de mim estava sendo arrancado pouco a pouco, e cada pedaço que se desfazia deixava um vazio ainda maior. Eu olhei para Gabriel novamente. Ele não estava mais no meu controle. Ele era parte do mal agora. Ele também estava perdido. A sombra avançou, sua presença agora mais sólida do que nunca, como se ela fosse a própria noite se formando ao meu redor. Eu sentia a frieza de sua existência me consumir por dentro, como se meu corpo estivesse se desintegrando lentamente. Mas algo dentro de mim ainda resistia. Eu não sabia o que restava de minha alma, mas sabia que em algum lugar eu ainda queria lutar. Eu ainda queria salvar algo. Eu me virei para a porta, tentando encontrar uma saída. Mas a sombra não me deixou. Ela me cercou,
e o ar ao meu redor parecia se fechar, tornando-se cada vez mais irrespirável. Foi então que eu ouvi a última coisa que a entidade me disse. Você achou que poderia controlar isso, mas você não controla nada. Agora será minha, e não há mais como voltar. Eu não sabia o que fazer. O que restava de minha coragem estava desaparecendo. Eu havia entregado tudo e, em troca, a escuridão havia tomado conta da minha vida. Havia um peso sobre meus ombros e eu sabia que não havia mais saída. Mas, de repente, algo estranho aconteceu. Uma luz tênue, quase imperceptível, começou a brilhar no fundo da sala. Eu virei rapidamente, esperando ver algo, mas o que vi me fez parar. Era uma imagem de Marcelo, ou o que restava dele, parado na porta. Ele estava com os olhos completamente negros, mas havia algo diferente nele. Ele não parecia mais uma vítima. Ele estava de volta, mas não era mais o homem que eu conhecia. Com uma voz rasgada, ele disse: "Você fez isso por mim, Lívia." Eu olhei para ele confusa, com a sensação de que algo estava errado. Ele não parecia mais com o homem que amei. Ele estava perdido. Ele estava feito de escuridão. Eu dei um passo em direção a ele, mas a sombra me segurou. Não era mais a minha vontade que importava. Tudo ao meu redor se tornara um borrão, uma amalgamação de medo e escuridão, e a única coisa que restava era o som da minha respiração, que se tornava cada vez mais difícil de sustentar. Eu olhei para Gabriel mais uma vez e tudo se fez claro. Eu não havia salvado nada. Eu só havia causado mais dor, mais sofrimento. E agora, com tudo perdido, a única coisa que eu podia fazer era me entregar ao que eu havia criado, ao que eu havia invocado. Marcelo, ou o que restava dele, deu um passo em minha direção e a escuridão tomou conta de minha visão. Eu não consegui mais lutar. Não havia mais forças dentro de mim. E naquele último momento, eu entendi a verdade. Eu não havia sido a escolhida. Eu havia sido a sacrificada. O vazio tomou conta de mim. Não havia mais sombras, não havia mais luz. Tudo o que restava era um silêncio profundo, algo absoluto e inalcançável. As paredes da casa desapareceram, o ar se tornou pesado, e minha própria presença parecia ser engolida por algo maior do que eu. Eu não sabia mais onde estava. Não havia passado. Não havia futuro. O único som que existia era a batida do meu coração, lenta e irregular, como se o próprio tempo tivesse se esquecido de mim. Mas no fundo, eu sabia que a escuridão não estava apenas ao meu redor. Ela estava dentro de mim. E essa consciência era o que me assombrava mais do que qualquer outra coisa. O último sacrifício havia sido feito. E eu já sabia que o preço que eu paguei não era apenas o que havia perdido, mas o que eu havia me tornado. Eu fui consumida por aquilo que invoquei, e a vida que um dia tive foi apagada como uma chama frágil diante do vento. Não havia mais esperança para mim, nem para Marcelo, nem para Gabriel. Eles também foram absorvidos por essa força que eu mesma trouxe. Então, a presença que tinha me cercado, me manipulado, me destruído, falou mais uma vez. Sua voz ecoou em minha mente, não como palavras, mas como uma certeza de que não havia mais volta. Tudo tem um preço, Lívia. Agora, você é parte de nós, para sempre. Eu olhei para o que restava de minha realidade. A casa, as memórias, tudo tinha sido apagado. O que restava era uma entidade, algo que não tinha forma, mas que me dominava completamente. A voz se transformou, e o que eu ouvi agora foi algo que parecia mais familiar, uma lembrança, um eco do que eu havia perdido. Você não pode mais escapar, mas ao fundo, uma estranha sensação de alívio começou a surgir. Era como se finalmente eu estivesse liberada da dor da escolha. Não havia mais medo nem remorso, porque de algum modo eu havia sido libertada da necessidade de decidir. Eu estava em um lugar onde nada mais importava. Não havia passado nem futuro.
Só existia o agora, uma eternidade em que eu estava presa, mas ao mesmo tempo liberta de qualquer responsabilidade. Eu já não era mais uma pessoa. Eu não era mais Lívia, a mulher que amava e sacrificava. Eu não era nem escuridão nem luz. Eu era apenas parte do todo. E nesse estado de desolação, a verdade final se revelou para mim. Não há escape do que se escolhe. Marcelo e Gabriel estavam comigo agora, não de forma física, mas em uma essência que transcende o entendimento humano. Eles eram os mesmos, mas não mais como eram antes. Eles eram o que eu e todos os outros seres humanos haviam se tornado, partes de algo maior. Eu não sabia quanto tempo havia se passado, mas eu estava presa ali, em um lugar sem tempo, sem início, sem fim. E a escuridão ao meu redor não era mais uma ameaça, era minha companheira. O futuro não existia mais para mim, apenas o vazio e o eco da escolha que fiz. E esse eco agora fazia parte de mim. Eu não sentia mais arrependimento, não sentia nada, porque no final, tudo o que restava era o que havia se perdido. E o que havia sido perdido era eu. Se você sobreviveu até aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você nunca ficará sem respostas, ou sem companhia à noite. Comente aqui embaixo o que mais te deixou arrepiado, ou o que você gostaria de ver nas próximas histórias. E cuidado, agora na sua tela estão aparecendo duas opções de vídeos. Escolha com sabedoria. Nem todos que clicam voltam para contar. Obrigado por assistir. E lembre-se, nem tudo o que você vê é apenas imaginação.